Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade hoje em Hebreus capítulo 10, onde o tema começa a antiga aliança. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, a lei de Moisés foi designada apenas para ser temporária. Ela retratava Cristo que havia de vir, e não a imagem exata das coisas. Era totalmente impossível para a lei apresentar uma imagem correta de quem e do que Cristo seria. Ela sugeria isso, mas era apenas uma sugestão. Nunca pode, pelo menos pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, aperfeiçoar os que a eles se chegam. Os sacrifícios de animais apenas podiam cobrir os pecados, não tirá-los. Isso esperava para ser feito por Cristo, João 1,29. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Paulo está dizendo isso simplesmente porque o fato de que o sacrifício de animais tinha que ser oferecido repetidas vezes manifestava sua insuficiência. Ele era, na verdade, apenas uma medida provisória. Porque purificados uma vez, os que ministravam o culto nunca mais teriam consciência de pecado. Isso revela o que o sacrifício correto de Cristo poderia fazer, e de fato fez, e o que o sacrifício de bezerros e bodes não podia fazer. A frase, nunca mais teriam consciência de pecado, não deve ser entendida incorretamente como não há mais conhecimento do pecado. Porém, nesses sacrifícios, fala dos sacrifícios de animais, cada ano se faz comemoração dos pecados. Que o sumo sacerdote de Israel tivesse que entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano com o sangue de animal, demonstrava o fato de que esse sistema era basicamente defeituoso e só tinha o propósito de apontar para a vinda de Cristo. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando ele, aqui fala do nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo, fala de Cristo vindo como Salvador, que promete encarregar-se em graça de cada reclamação que o trono de Deus tem contra os pecadores penitentes. Diz, sacrifício e oferta não quisestes. Refere-se ao fato de que ele pagaria pelo pecado, mas não com sacrifício de animais, mas corpo me preparastes. Deus se tornou homem com o pleno propósito de que seu corpo físico perfeito fosse oferecido em sacrifício na cruz. O que foi feito? A cruz foi sempre seu objetivo. Holocaustos e oblações pelo pecado revela a raiz do problema que assedia a humanidade. É o pecado. É a ideia de que os sacrifícios não eram suficientes no que dizia respeito ao pecado. Portanto, Deus não tinha nenhum prazer neles, nessa capacidade. Não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Todo o Antigo Testamento apontava exclusivamente para Cristo, e com cada capacidade, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A cruz era a vontade de Deus, porque teria que ser assim para que o homem fosse redimido. Como acima diz, sacrifício e ofertas, os holocaustos e expiações pelo pecado, não quisestes. Revela o fato de que o sacrifício de animais não podiam purificar do pecado, nem te agradaram. Fala da insuficiência dos sacrifícios, os quais se oferecem segundo a lei. Refere-se ao fato de que todas essas ofertas estavam incluídas na lei mosaica, embora instigadas por Deus, tinham o propósito de apontar para Cristo. Então disse, eis aqui venho, para que faça, ó Deus, a tua vontade. Fazer a vontade de Deus quanto a Cristo diz respeito total e completamente ao sacrifício de si mesmo na cruz. Tiro primeiro, a antiga aliança, o que ele fez pelo sacrifício de si mesmo.
para estabelecer o segundo, a nova aliança que ele fez por ter ido à cruz, o único meio pelo qual ele poderia ser, ela poderia ser estabelecida, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. O sacrifício de Cristo aboliu a primeira aliança ao satisfazer sua exigência, bem como estabeleceu a nova aliança. Isso revela de modo inequívoco que o único modo em que o crente pode viver uma vida vitoriosa é pela cruz, sendo sempre o objeto de sua fé. E assim todo sacerdote se apresenta cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Fala da insuficiência desse método. Mas este sacerdote, Cristo Jesus, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, fala da cruz, está assentado para sempre à mão direita de Deus. Refere-se ao grande contraste com os sacerdotes sobre o sistema levítico, que nunca se assentaram porque sua obra nunca se completava. A obra de Cristo foi uma obra concluída e não precisava ser repetida. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam todos postos por estrado de seus pés. Esses inimigos são Satanás e todos os anjos caídos, e espíritos de demônios, mas todos aqueles que seguem a Satanás. Porque com uma só oblação fez perfeitos para sempre os que são santificados. Tudo de que uma pessoa precisa é encontrado na cruz, Gálatas 6,14. E também o Espírito Santo nolo testifica, um testamento da cruz, porque depois de haver dito, aqui refere-se ao fato de que o Espírito Santo sempre atestava da veracidade da obra concluída da cruz. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Revela uma característica distintiva, como sendo a obra santificadora do Espírito Santo, que fará sua morada permanente no crente, tudo tornado possível pela cruz. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações, e em seus entendimentos as escreverei. A obra da nova aliança, que acompanha a experiência de nascer de novo, acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ele tirou todos, tendo feito isso pela cruz. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Com todos os pecados expiados e argumentos está resolvido. Não há necessidade de mais oferta, pois Cristo pagou por todas. Aqui no versículo 19, o tema é a fé. Algo que precisamos pedir a Deus todos os dias para que Ele aumente. Porque as circunstâncias, as adversidades muitas vezes nos levam a esfriarmos. Mesmo que confiamos no Senhor, mesmo que cremos no Senhor, sempre é bom pedir para que Ele aumente a nossa fé. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, a cruz tornou isso possível para todo e qualquer crente que se coloque à presença do próprio trono de Deus e a qualquer momento que o desejar, pelo novo e vivo caminho. Fala da nova aliança, que Ele nos consagrou, pela cruz, pelo véu. Contém uma alusão ao véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo do tabernáculo, isto é, pela sua carne. Refere-se a Ele ter dado a si mesmo na cruz, o que abriu o caminho para Deus, e sendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No grego diz de fato um sacerdote, o grande, ele é a cabeça. Colossenses 1,18. Cheguemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. A fé na obra concluída de Cristo, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Paulo aqui está usando tipos do Antigo Testamento para representar a realidade que agora temos em Cristo. Levíticos capítulos 8 e 9 fala sobre isso. Mantenhamos firme a confissão da nossa fé sem vacilar, fé em Cristo e na cruz, porque fiel é o que prometeu. Refere-se ao fato de que tudo que a nova aliança promete, que a salvação e a vitória total sobre todo pecado, será totalmente cumprido. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, as quais seguirão naturalmente a verdadeira fé na cruz, não deixando de nos congregar, como alguns têm por costume. É importante que os crentes se reúnam, não importa como a reunião seja conduzida, antes nos exortando uns aos outros, encorajando um ao outro na fé. E tanto mais quanto vedes que aquele dia se vai aproximando, especialmente durante estes últimos dias. E o versículo 26 aqui fala de consequências. Porque se pecarmos voluntariamente, o pecado voluntarioso é transferência da fé em Cristo a Ele crucificado para outras coisas, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Fala do caminho bíblico de salvação e vitória, que é Jesus Cristo e Ele crucificado, 1 Coríntios 2,2. Já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Se a cruz de Cristo é rejeitada, não há nenhum outro sacrifício, nem caminho que será aceito por Deus, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Refere-se à ira de Deus pelo fato de os homens terem rejeitado Jesus Cristo e a cruz, que há de devorar os adversários. São as chamas do inferno, que no devido tempo virão para todos os que rejeitam Cristo e a cruz. Quebrantando alguém a lei de Moisés, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, morre sem nenhuma misericórdia. Segundo a lei de Moisés do Antigo Testamento, deveria haver muitas testemunhas a respeito de um crime, merecedor de pena de morte, antes que a sentença pudesse ser executada. Deuteronômio 17, do 2 ao 7, fala sobre isso. E quanto maior castigo pensais vós, que será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus. Revela a razão para o castigo maior. E tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Refere-se à pessoa que foi salva, mas que agora expressa incredulidade para o que originalmente o salvou. E fizer afronta ao Espírito da graça, quanto a cruz é rejeitada, o Espírito Santo é insultado. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Diz que tudo vai ser julgado pelo Senhor, que é o único juiz justo. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Disciplinará o seu povo, Deuteronômio 32, 35, 36. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Refere-se àquele que uma vez reconheceram o Senhor, mas não mais expressam fé na cruz. E para finalizar, do 32 até o final do capítulo 10 de Hebreus, a recompensa, que é tudo aquilo que buscamos e esperamos no Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, as primeiras provas de fidelidade e amor, em que, depois de terem sido iluminados, refere-se à iluminação que o Evangelho traz para a mente do crente, suportastes grande combate e aflições, refere-se às perseguições que vieram a eles depois da conversão. Em parte, com vitupérios e tribulações fostes feitos espetáculo. Refere-se também ao ridículo público. Em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Está falando dos cristãos judeus que tentavam ajudar os judeus recém-convertidos, tendo caído também sob perseguição severa. Porque também vos compadecestes
das minhas prisões. Claramente se refere ao tempo em que Paulo esteve na prisão em Roma, como registrado em Atos 28:16. E também há outra prova de que Paulo escreveu o livro de Hebreus. E o roubo de vossos bens permitistes com alegria. Muitos judeus sofreram grandes perdas financeiras por serem aceitos por Cristo, por terem aceito Cristo, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. A perda do tesouro terreno não atrapalhou o tesouro celestial deles. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, a confissão de fé em Cristo e na cruz, que tem grande e avultado galardão, a recompensa eterna, enquanto a perseguição terrena é temporária. Porque necessitais de paciência. A fé correta sempre terá a paciência correta, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Se fizermos a vontade de Deus na nossa vida, não temos que nos preocupar, pois certamente a promessa será cumprida. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Refere-se ao arrebatamento da igreja. Seu Espírito Santo estimou como pouco o período de tempo, e isso há cerca de 2000 anos, então o quão perto estamos hoje? Mas o justo viverá da fé. Fé em Cristo e na cruz. Mas se ele voltar atrás, revela o fato de que isso pode ser feito. E se refere aos crentes transferindo sua fé de Cristo e na cruz para outras coisas. A minha alma não tem prazer nele. Como deve ser óbvio, a Deus lamenta a conduta de qualquer pessoa que faça isso. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Paulo está dizendo que ele não vai retroceder e que aqueles que fazem perderão as suas almas, mas aqueles que creem para a preservação da alma, crê em Cristo e nele crucificado. Irmãos, por mais dura, mais difícil que seja a luta e a batalha, sempre peçam a Deus a misericórdia, que aumente a vossa fé, porque não é porque eu sou pastor que a minha vida é perfeita, mas temos muitas lutas nesse mundo. Mas quando colocamos o foco em Jesus Cristo junto da obra da cruz, Ele vem e Ele nos tira do lodo do pecado, Ele nos tira de toda a podridão, Ele nos abre as portas que estão trancadas, e Ele tira até pessoas que estão atrapalhando a nossa vida espiritual. Mas muitas das vezes não compreendemos e não entendemos. Mas confie no Senhor e Ele tudo fará. E como disse aqui em Hebreus, muitos perderam seus bens, mas tem garantido o seu nome no livro da vida. Busquemos ao Senhor Jesus Cristo junto da obra da cruz e nada mais precisamos nos preocupar, porque a sua palavra ela não volta vazia. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.